sejam todos bem-vindos a este webinário da Universidade Unileia, que hoje vamos abordar a prescrição e o tratamento da cannabis medicinal e o seu uso terapêutico. Vale lembrar que a Universidade Unileia está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação de cannabis medicinal e em breve vai estar também com inscrições abertas para o curso de pós-graduação e cannabis medicinal em direito. Hoje estamos aqui, com convidados assim, super especiais, então temos aqui o Pedro Melo, que é médico acupunturista, pós-graduado em dor, especialista em neurociências aplicada à clínica pela Universidade Federal da Paraíba, pesquisador e prescritor da cannabis medicinal desde 2014. Temos aqui também a doutora Carolina Nossetti, médica especialista em cannabis medicinal, inovação em saúde, fundadora da Intercan, fundadora da Interdoc e pesquisadora e prescritora da cannabis medicinal. Temos aqui também o Dr. João Normanha, médico, prescritor de terapia canábica desde 2016, membro da International Cannabinoid Research Society, diretor da AGAP, Associação Goiana de Apoio à Pesquisa Cannabis, e membro da Câmara Técnica de Fibromialgia da SBEC. E diretor-geral do Instituto de Medicina Orgânica. Super bem-vindos. Meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia e em cosmetologia, sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação, sou membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, sou também farmacêutica da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, e diretora científica do Instituto Jurema. O tema central da nossa live será a prescrição do tratamento da cannabis medicinal e o seu uso terapêutico. E nós teremos hoje a oportunidade de falar um pouquinho sobre a planta, sobre o funcionamento do sistema endocannabinoide, sobre a modulação das doenças refratárias, sobre a prescrição das enfermidades tratadas pela cannabis, como câncer, doenças autoimunes, dores crônicas, neuropáticas. E antes de passar a palavra para os convidados, então, eu vou falar um pouquinho sobre a cannabis sativa e o seu potencial terapêutico. Então, é uma cannabis utilizada pelos nossos ancestrais há milhares de anos, tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. A cannabis, ela tem uma única classificação, então ela é classificada como uma única espécie, então cannabis sativa L. E aí nós temos as subespécies que entra como cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis. A cannabis, todas essas subespécies, elas têm realmente diferenças, tanto na sua estrutura química quanto na sua estrutura física, porém todas têm a mesma resposta, Inclusive hoje, a Comissão de Drogas da ONU aprovou, então, para que ela fosse removida do anexo 4 da Convenção Única de Entorpecentes de 1961. Então, inclusive, hoje nós tivemos aí mais uma vitória, E a cannabis, então, como uma planta, ela passa por todo o processo de germinação, de vegetação e de floração, como qualquer outra planta, porém, é nos tricomas, na inflorescência, das plantas femininas, onde nós vamos encontrar a maior concentração de princípios ativos. Então, o princípio ativo ele se encontra nos tricomas, que ficam acoplados, que são glândulas que ficam acopladas nas flores das plantas femininas. Nos tricomas, então, nós temos de princípios ativos não só CBD e THC, então nós temos cerca de 1.500 compostos, sendo cerca de 177 canabinoides, e todos têm uma ação terapêutica. Então, eles interagem entre si, e não só os canabinoides, assim como terpenos, flavonoides, então eles interagem entre si, modulando a sua ação. Os terpenos, por exemplo, além de eles terem ação, serem responsáveis pelas características organolépticas, eles que ainda vão ajudar a modular a ação dos canabinoides no organismo. A planta full spectrum, então, já existe inclusive um teste, uma meta-análise que foi feita comprovando o uso terapêutico da planta full spectrum sendo mais potente do que quando se utiliza um canabinoide isolado, devido a esse efeito comitiva. E quando o paciente necessita do tratamento, ele vai ter com certeza uma melhor resposta terapêutica quando ele utiliza a planta toda. Então, não só CBD, THC,
como todos os canabinoides, inclusive os canabinoides na forma ácida, os quais encontramos ele na forma in natura. Então, nós temos THC, CBD, temos aí cerca de 177 canabinoides, né? E todos vão interagir entre si, potencializando a ação. E também uma grande resposta terapêutica, não só pela grande quantidade de compostos na planta, então por nós também temos um sistema endocannabinoide no nosso organismo, que quando nós vamos ficando mais velhos ou doentes, há uma deficiência na produção dos endocannabinoides que são produzidos pelo nosso organismo. Então, agora eu gostaria de chamar o Dr. João Normanha, que inclusive vai falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide e a modulação dele e as doenças refratárias. Boa noite, Dr. João. Fica à vontade aí com a palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer de deficiência clínica do sistema endocannabinoide. Vou dispensar apresentações, porque a Renata já fez isso, né? Então, eu gostaria hoje de falar, talvez esses 15 minutos seja um tempo assim que eu precise de falar um pouco rápido para poder explicar isso de uma forma integral, mas eu vou basicamente algumas pesquisas que foram feitas por um neurocientista chamado Ethan Russo, é um neurocientista americano, em que ele vem postulando teorias a respeito do sistema endocannabinoide, a sua modulação, o seu tônus e as suas deficiências, né? Então, a teoria da deficiência do sistema endocannabinoide, ela foi apresentada a primeira vez num estudo publicado em 2001 e revisado 2 vezes posteriormente, uma em 2004 e uma mais recente em 2016, em que o Dr. Ethan Russo, ele basicamente explica que, assim como todos os sistemas e neurotransmissores que a gente tem no cérebro, as deficiências dele, assim como a acetilcolina, a gente tem na doença do Alzheimer, assim como a dopamina no Parkinson e nas síndromes parkinsonianas, assim como a serotonina na depressão. Então, as deficiências de neurotransmissores, eles, em geral, induzem algum distúrbio neurológico ou neuropsiquiátrico. Então, o Dr. Ethan Russo pensou, a deficiência desse sistema endocannabinoide, ele poderia gerar quais distúrbios, né? Quais seriam as características clínicas dessas doenças que poderiam ser geradas através da deficiência desse sistema? E como você falou, né, Renata, todos os seres humanos têm sistema endocannabinoide, mais amplamente seres vivos com coluna dorsal. Então, em tese, o Dr. Ethan Russo disse que esses organismos, isso inclui os seres humanos, eles possuem um tônus do sistema endocannabinoide. Esse tônus, ele reflete basicamente os níveis de anandamida, os níveis de 2-AG, 2-aricodenoilglicerol, e todos os endocannabinoides de ação central, e não só os endocannabinoides, as suas enzimas que promovem a síntese e o catabolismo, o número e densidade de receptores que a gente tem, CB1 e CB2. Então, tudo isso estaria envolvido no tônus do sistema endocannabinoide. E a deficiência desses, ou algum comprometimento desses mecanismos, poderiam gerar alguns distúrbios. Então, naquela época, em 2001, eles tornaram evidentes 3 patologias que poderiam estar relacionadas com essa síndrome. Seriam elas a enxaqueca, a fibromialgia e o intestino irritável. E por que eles escolheram essas 3? Qual foi o motivo, né? Então, existia um argumento muito forte para você reunir essas 3 doenças nesta pesquisa, que seria, primeiro, todas essas doenças, essas 3 que eu comentei, são estados hiperalgésicos, né, que devem ser diagnosticados, na sua maioria das vezes, na totalidade das vezes, clinicamente. Você não tem um exame ou um critério objetivo para você diagnosticar essas patologias. Não existem achados laboratoriais que a gente possa comprovar. Segundo, são todos eles diagnósticos de exclusão. Terceiro, todas essas 3 patologias,
elas interagem bastante fortemente com outros dois distúrbios, que é a ansiedade e a depressão, que hoje a gente sabe que está relacionado ao tônus do sistema endocannabinoide. Um quarto ponto são comorbidades que se relacionam bastante claramente, sabe, esses três diagnósticos. O paciente que tem intestino irritável, na maioria das vezes ele pode desenvolver a fibromialgia, a enxaqueca e vice-versa. Os pacientes, eles compartilham essas três patologias na sua maioria das vezes. Posteriormente a isso, na próxima revisão que foi feita desse estudo em 2004, eles abrangeram esse estudo e começaram a pesquisar outras doenças que poderiam estar relacionadas com distúrbios do sistema canabinoide. E é claro que são patologias que, estando relacionadas com níveis de canabinoides, a alopatia convencional ela não tem uma terapêutica muito eficaz. Então, em geral, são doenças refratárias, doenças de difícil tratamento. Então, em 2004, eles acrescentaram outras patologias, né, que são, eu vou ler aqui para não me esquecer, são as falhas do crescimento neonatal, a fibrose cística, a plexopatia braquial, dores de membro fantasma, cólica infantil, glaucoma, a dismenorreia, hiperêmese gravídica, transtornos do estresse pós-traumático. E o que elas ainda mantêm em comum, que são todas doenças que a gente não tem o conhecimento da fisiopatologia, não é bem compreendido no meio médico. Então, são patologias que, naquele momento, demonstraram para nós ter relação clínica com o sistema canabinoide. Quando foi mais recente, em 2016, aconteceu uma revisão que começou a aprofundar um pouco mais o estudo e começaram a mensurar níveis séricos e licóricos de anandamida. Então, agora a gente, além de ter a patologia explicada clinicamente, a gente tinha sua correlação com as bases moleculares do sistema endocannabinoide. E foi aí, então, que eles, na última pesquisa de 2016, eles resumiram mais ou menos todas as pesquisas que vieram relacionadas com bases que pudessem explicar a fisiopatologia dessas doenças. Então, para enumerar elas, e essa revisão de 2016, ela comenta isso para nós, basicamente eles incluíram nesse hall de doenças relacionadas à deficiência endocannabinoide a esclerose múltipla, feita por um trabalho feito com modelos animais, mas que demonstraram comprometimento do sistema endocannabinoide. A dor neuropática devido à diabetes, né? Em 2008, também, uma pesquisa feita com camundongos correlacionou a doença de Huntington com a comprometimento da função endocannabinoide. Posteriormente a isso, a gente teve uma outra pesquisa que fez uma análise do cérebro pós-mortem de pacientes que tinham a doença e foi encontrado uma imunorreatividade dos receptores CB1, demonstrando uma resposta compensatória, né, que aconteceu ainda em vida nesses pacientes. E se a gente fosse, e mais abrangente ainda, vários estudos que relacionaram doença de Parkinson, examinando o nível de anandamida no líquor. A gente tem algumas patologias também que foram relacionadas, o Alzheimer em si, as demências, né, que cursam com comprometimentos tanto dos níveis de anandamida como da densidade dos receptores endocannabinoides. Então, o que esse estudo demonstra para a gente é que talvez a gente precise de retornar. Eu costumo brincar assim no consultório, com os amigos médicos, que a gente precisa de abrir o livro de medicina e preencher as páginas em branco. E essas páginas em branco, elas estão na anatomia, na embriologia, na fisiologia, na patologia, na farmacologia. E esses assuntos são o sistema endocannabinoide, né, a embriologia e a fisiologia dele, a farmacologia da cannabis, e as patologias que podem ser geradas através dessas deficiências, em que eu acredito que a gente, posteriormente, a gente possa até abranger ainda mais esse rol de doenças. Eu, hoje, na minha prática clínica, existe uma história muito comum entre os pacientes que possuem, ao meu ver, que a gente não tem exame laboratorial aqui, deficiências graves do sistema endocannabinoide, né?
Eu faço uma correlação clínica, como eu disse, não tem exame laboratorial, mas, em geral, eu vejo os pacientes que eles estão em fases muito avançadas de doenças crônicas, né? A fibromialgia, dor crônica, ou o próprio paciente com Alzheimer, e o comprometimento de diversos outros sistemas que estão sendo geridos pelo sistema canabinoide. Então, esses pacientes, eles apresentam para nós comprometimentos gastrointestinais, problemas de pele, psoríase, dermatite seborreica, prisão de ventre, então, alergias, e são todos sintomas e sinais que, em geral, são de difícil tratamento, são doenças refratárias, são patologias que, com a alopatia convencional, a gente não tem conseguido manejar de uma forma eficaz. E aí surge a cannabis para a gente poder comprovar que essa teoria ela é realmente verdadeira. E a gente não pode chegar aqui, de repente, e bater o martelo e dizer que o sistema endocannabinoide é a origem desses problemas. Não é isso. Mas, de alguma forma, existe o comprometimento endocannabinoide de patologias. Se é a origem ou se é o meio do caminho, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe hoje é que, manejando de forma adequada, e anteriormente a gente estava falando aqui, antes de começar a live, até a doutora Carolina apresentou bem isso, falando sobre a mudança do estilo de vida, né? O quão isso é importante, está aliado à terapêutica canábica, e a gente esquecer isso de terapêutica canábica. Vamos pensar em terapêutica canabinoide. Não é só a cannabis ela é a número 1 da receita. Nós temos diversas outras coisas, a fisioterapia, atividade física, alimentação, probióticos, prebióticos, até terapias integradas, a aromaterapia, óleos essenciais. Então, é muito maior do que a cannabis, quando a gente fala de sistema endocannabinoide. A cannabis ela é o item número 1 da prescrição. Então, eu espero ter deixado aqui a minha contribuição sobre esse tema, né, Renata? Os próximos palestrantes, patologias em que eles vão especificar também tem relação com a deficiência do sistema endocannabinoide, e eu estou aqui depois à disposição para responder as perguntas, para a gente poder esclarecer mais algumas dúvidas que tenham ficado. Obrigada, doutor João, pelas suas palavras. Nós vamos abrir para perguntas no final, então quem quiser fazer perguntas pode estar enviando pelo chat, e no final nós vamos estar abrindo para perguntas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho das enfermidades que podem ser tratadas com a cannabis, então como câncer, doenças autoimunes. Então gostaria de chamar aqui a doutora Carolina Nossetti para estar fazendo a sua apresentação. Bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada, Renata. Só um ajuste aqui, eu sou médica e consultora técnica nessa área, mas eu não sou especialista. Acho que enquanto a gente não tiver uma residência, acho que a gente não vai conseguir ter essa chancela, né, do nosso conselho. Mas essa é a minha área de dedicação, então estou feliz de estar aqui com vocês falando um pouco dessa parte das doenças. Vou focar em duas áreas maiores, câncer e doenças autoimunes. E vou falar também um pouco sobre espasticidade, que eu acho que esse é um desafio também na nossa prática clínica. Com relação ao câncer em si, e aí eu trago um gancho do Dr. João, com relação a essa questão do cuidado integrativo, que eu acho que é muito importante. Claro que cada colega vai ter um approach com relação a isso. Eu vejo a terapia canabinoide como muito de grande valia, né, no cuidado desses pacientes, mas eu sinto que esse cuidado integrativo antes da terapia canabinoide pode até trazer um benefício do efeito, e eu vou dizer o porquê. Principalmente no câncer, um dos alimentos do câncer é o açúcar. Então, se a gente não tem uma orientação muito clara para esse paciente sobre o todo, né, sobre o seu estresse, sobre o seu sono, sobre alimentos pró-inflamatórios e o que o câncer se alimenta, a gente acaba correndo risco de enxugar gelo. Então, eu só queria deixar aqui muito claro que a cannabis é uma potente ferramenta na nossa prática clínica.
mas se a gente não ajudar a terapia canabinoide, a gente pode não ter a efetividade que a gente busca. Então, trazer cuidado na saúde mental desses pacientes, né, com técnicas de meditação, autoestima, para trazer resiliência. No caso, os pacientes com doenças crônicas refratárias, em especial a retirada do leite e derivados, o glúten, comidas processadas, açúcares e adoçantes, e trazer uma movimentação para a vida desse paciente sempre que possível, porque não é milagre e senão a gente enxuga o gelo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com colegas que fazem práticas integrativas, porque a gente vê que é o que precisa para a gente fazer essa virada de chave. Com relação ao tratamento do câncer em si, aqui no Brasil a gente fala do suporte nesses pacientes com relação aos efeitos colaterais dos quimioterápicos. E é impactante no sentido de diminuição da ansiedade, melhora do sono desse paciente, melhora dos distúrbios de humor, melhora cognitiva, também a parte da dor, né, dor oncológica sendo de difícil controle, e também eu vejo a dor neuropática como um efeito colateral de alguns quimioterápicos e que a gente consegue fazer um bom controle com o uso dos canabinoides, né, a combinação dos canabinoides usando a planta toda, né, eu não vejo a mesma resposta quando a gente fala de componentes isolados, e também não vejo a mesma resposta se a gente não faz esse cuidado integrativo que o Dr. João estava mencionando. Quando a gente tem o paciente ajudando a gente, aí vai com mais fluidez e o impacto é maior. Agora, com relação aos efeitos colaterais dos quimioterápicos, eu acredito que essa dor neuropática seja um dos mais impactantes, e também náuseas e vômitos. Como alguns pacientes eles têm dificuldade na alimentação, a gente vê que o aumento do apetite também pode auxiliar. Interessante que a gente não espera, por exemplo, que o óleo rico em CBD traga esse aumento, o aumento do apetite. Mas eu achei bem interessante, comecei a fazer uma mineração aqui dos dados dos prontuários dos pacientes e observei que os pacientes que estavam usando óleo rico em CBD estavam voltando com sobrepeso, o que eu não vejo como padrão no tratamento de algumas outras indicações, né, do uso da cannabis, onde normalmente o paciente tende até a diminuir um pouco o peso, em alguns casos, por exemplo, casos de ansiedade, controla a ansiedade e acaba diminuindo o peso, por controlar o apetite, ou come um pouco menos, diminui o peso. Mas no caso dos pacientes oncológicos, quando eu identifiquei isso, eu comecei a questionar, mas você está com larica, né, com esse aumento da vontade de comer? E todos eles disseram que não, que eles não estavam com mais apetite, mas eles estavam com menos aversão à comida. O que traz uma questão que é comum dos pacientes mencionarem, que é uma plenitude. Olha, eu estou menos reativo, eu estou aceitando mais. Então, é um produto que tem o potencial de trazer resiliência. Acho que ninguém aqui nunca viu um medicamento que está ali trazer resiliência como sua resposta. Então, eu acho que é bem interessante a gente trazer algo que fortaleça a alma dessas pessoas mesmo, no sentido de trazer força, porque é o medo do amanhã, é o medo de não saber se vai ter uma resposta ou não. Então, eu acho que essa plenitude, até uma complacência, nesse caso, eu acho muito válido da gente considerar. Então, são esses os pontos. Claro que a gente vê muito mais essa questão do aumento do apetite com óleo rico em THC, controle de náusea e vômito, dor oncológica, que é o que chama mais atenção. Em termos de volume de artigos na internet, de artigos jornalísticos, mas tem essa questão da ansiedade e insônia, que é prevalente nesses pacientes, tem os distúrbios do humor e cognição de uma maneira geral, eles vão ficando cansados, mas eu acho que esses são os pontos principais aqui nesse apoio, nesse suporte ao paciente com câncer. E agora falando um pouco das questões autoimunes, e trazendo mais uma vez a importância da medicina do estilo de vida, né, de alguns pilares ali que eles falam, mas eu vou trazer os principais que eu já mencionei,
que é cuidar da sua saúde mental. Uma meditação guiada pode ajudar bastante nesse caso. Tem outras técnicas, tá? Mas eu acho que a gente cuidar da saúde mental e fortalecer a autoestima desses pacientes que muitas vezes, por exemplo, no caso dos pacientes que têm psoríase, ficam com lesões na pele. Então, a gente fazer aí técnicas mesmo de melhora de autoestima e é uma lavagem cerebral do bem. É ir na frente do espelho, é ter palavras repetidas de afirmação, de conquistas que o paciente quer alcançar ou não, até para trazer esse fortalecimento, essa resiliência o mais rápido possível, porque esses pacientes precisam. Retirada de alimentos pró-inflamatórios, né, a leite e derivados, lembrando que o leite, ele tem 3 CIDs relacionados a ele, que são os Código Internacional de Doença, hipersensibilidade, alergia e intolerância. Então, qualquer coisa que tem 3 CIDs, a gente tem que pensar 5 vezes antes de colocar no nosso organismo, e lembrando que isso está trazendo mais inflamação. O paciente que tem doença autoimune e está comendo leite e derivados, glúten, açúcar e adoçante, comida processada e embutidos, que é presunto, mortadela, salame, etc., está enxugando gelo e rasgando seu dinheiro, jogando no lixo, muito provavelmente. Pode ser que você tenha a sorte de ser uma das pouquíssimas pessoas que está comendo comida inflamatória todo dia e você está tendo uma resposta. Ótimo. Mas eu deixo claro já para o meu paciente que eu não espero nenhuma resposta se o estilo de vida, principalmente na alimentação, não mudar, porque você está diminuindo a inflamação e está 3 vezes por dia inflamando o seu corpo. Não faz sentido nenhum. Nem no bom senso e nem financeiramente. Então, eu acho que essa questão é um ponto. E movimentação, tá? HIIT, que é o HIIT, quanto mais a gente suar esses pacientes que puderem, né? Tem gente que está com dor, não vai conseguir, mas o quanto mais eles puderem fazer exercícios que tragam uma variação aí da sua frequência cardíaca para estimular a produção de alguns componentes do corpo, eu acho que é muito importante, tá? E com relação às doenças autoimunes em si, uma delas, eu acho que é de alto impacto, é a psoríase. Porque é difícil de controlar, como a maioria das doenças autoimunes, mas a questão das lesões na pele, que muitas vezes são avermelhadas, são escamativas, e como muitas vezes ficam evidentes, o paciente tem que lidar com aquela questão visual, e aquilo traz, de novo, desafios de autoestima, não sai de casa, entra em depressão, ansiedade, insônia. Então, na questão da psoríase, a sugestão que eu acho que poderia ser considerada é o uso oral e o uso tópico. Existe esse potencial tópico do uso dos canabinoides na psoríase. Com relação à endometriose, por mais que não de forma tão clara, diz que a endometriose é uma doença autoimune, mas assim, tem focinho, rabinho, orelhinha e late. É igualzinho, tá? Você vê muito claramente a presença de componentes, de doenças autoimunes correlacionadas, se é uma tireoidite, se é alguma outra doença autoimune, mas é difícil um paciente chegar no meu consultório só com endometriose sem histórico de outra questão autoimune correlacionada. Então, nesses pacientes, eu vejo que tem um potencial da combinação, né, CBD com THC, alguns pacientes que têm acometimento sistêmico, por exemplo, artrites, a gente pode também fazer o uso tópico e nas lesões, com relação a... Nossa, desculpa, eu estava falando da psoríase e esqueci de falar do acometimento articular. Tá. Com relação à endometriose, o uso oral e algumas associações têm óvulo. Tem uma em especial que eu acho bem interessante, que eles misturam manteiga de karité para manter uma consistência boa e não diluir, com copaíba, que tem o beta-caroteno, que modula assim, o receptor CB2, e os canabinoides. Então, eu acho que no caso da endometriose, esse uso oral mais o uso como óvulo vaginal é bem interessante, a gente vê que a resposta e não solitária, tá? Tem suplementações, etc., mas eu vejo como um bom uso na endometriose.
Na doença de Crohn e retocolite ulcerativa, eu acho que traz um pouco do que o Dr. João está falando, né, da síndrome da deficiência endocannabinoide. A gente vê alguns também sendo acometidos junto com a cefaleia e a doença inflamatória intestinal. Claro que nem tudo está ali, mas dá para perceber que é um espectro. É ótimo, Dr. João, esse ponto que o doutor trouxe, porque quando a gente começa a observar na prática clínica, é isso mesmo, existe essa correlação. Então, na doença de Crohn, normalmente um uso oral, muitas vezes os pacientes também fazem o uso de supositórios e tem uma resposta interessante. O THC, ele tem uma ação ali em termos do trânsito intestinal, então não é só com relação à dor, não é só nos distúrbios emocionais nesses pacientes, porque tem uma correlação muito óbvia das doenças autoimunes com a parte emocional desse paciente, isso nunca deve ser negligenciado. Tem os flares, né? Quanto mais a pessoa está estressada, aconteceu um trauma na vida, aí que aparece mais. Com relação à diabetes tipo 1, infelizmente eu tive pouca oportunidade de pegar no começo, mas dessas poucas vezes, um deles parou a insulina, tá? Ainda não teve a necessidade de inclusão da insulina, ainda adolescente. Eu nunca acreditei que um diabético tipo 1 desmamaria de insulina, tá? Foi uma surpresa que até hoje eu estou surpresa, mas eu acredito que com a suplementação, e se for no começo, a gente consegue postergar um pouco a necessidade do uso da insulina que esses pacientes vão ter que eventualmente fazer. Mas se a gente conseguir atrasar um pouquinho isso, eu acho que vai ser bem interessante. Com relação ao lúpus, também um uso oral eu acho que é válido. A parte sistêmica dessa doença é impactante demais para a cannabis não ser considerada. E para concluir, vou trazer uma questão da espasticidade. Lembrando que hoje, na farmácia, tem um produto registrado como medicamento. Inclusive tem um pouquinho mais de THC do que CBD. Eu acho que quando a gente está considerando produto para os nossos pacientes, a gente tem que considerar o custo financeiro e o custo biológico do que a gente está prescrevendo. Nem no custo biológico e nem no custo financeiro eu acho que a medicação lá é viável, tá? Custo biológico por quê? São componentes isolados que tem ali. E a gente já sabe que quando a gente usa componentes isolados, a gente precisa de uma quantidade muito maior do que se a gente usa um produto full spectrum. Então, esse é o custo biológico desse produto. O custo financeiro é realmente alto, acho que faz sentido para uma pequena parte da população que poderia ter o acesso a essa terapia. Então, espasticidade está em diferentes doenças, né? Paralisia cerebral, na esclerose múltipla, no Parkinson, uma rigidez, um tipo de alteração do tônus da musculatura e que incomoda demais os pacientes, é difícil de controlar. Então, a gente vê na prática clínica um impacto muito grande. A gente tem essa ciência já sedimentada do uso positivo, o medicamento registrado é para a espasticidade da esclerose múltipla, mas a gente vê exatamente esse mesmo impacto em outras causas de espasticidade que não seja esclerose múltipla. Então, eu acho que é válido a gente considerar, né, na esclerose múltipla, claro, mas no Parkinson também ajudaria em outros pontos, por exemplo, na depressão que é prevalente, na ansiedade, na cognição. Às vezes na Parkinson a depressão vem antes dos distúrbios do movimento. Então eram esses pontos que eu queria trazer aqui. Ótimas palavras, doutora Carolina. Realmente o cuidado integrativo ele é fundamental, a alimentação é fundamental tomar conta, né? Até porque se o intestino não tiver em bom funcionamento, nada vai ter uma boa absorção, e o nosso intestino, inclusive, é o nosso segundo cérebro e riquíssimo em receptores canabinoides, né? Então isso é fundamental ter essa atenção. Não adianta estar só tomando, né, os extratos de cannabis se não tiver realmente esses cuidados que a doutora Carolina falou. E a questão da endometriose para psoríase também seria fundamental, né, que a gente possa também ter essas opções de outras formas farmacêuticas para poder atender o paciente, porque com certeza eles vão ter melhores respostas terapêuticas se puderem utilizar na melhor forma farmacêutica. Só que, infelizmente, né, a farmácia de manipulação acabou ficando fora, né, tipo da
da autorização, então ela não pode tá manipulando, mas seria uma prática assim, fundamental para que tivesse esse tratamento personalizado para que ele fosse eficiente na terapia canábica. Obrigada, Carol. E agora nós vamos conhecer um pouquinho, então, da aplicação da cannabis em doenças crônicas e neuropáticas. Então, eu chamo aqui o Dr. Pedro Mello, que vai falar sobre o trabalho que vem realizando e sobre suas experiências com a cannabis terapêutica. Bem-vindo, Dr. Pedro. Olá, boa noite a todas e a todos. Quero começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, nessa plataforma da Unileia, a qual eu estou tendo o prazer de ministrar uma disciplina, né, relacionada ao tratamento utilizando a cannabis, e de estar aqui hoje compartilhando e divulgando, né, informação. A gente vem tentando fazer isso, eu pelo menos desde 2014, né, eu dispenso a apresentação também, porque a Renata já colocou aí. Mandar um abraço, né, para os alunos também que interagiram durante esse período quando eu estive dando aula também. Então, vamos lá. Minha missão hoje é falar um pouco do tratamento, né, da utilização da cannabis em doenças crônicas e no tratamento da dor, né? É interessante quando a gente começa a escutar algumas falas, né, dos colegas, né, doutor João, doutora Carolina, e a gente começa a perceber uma coisa que vai sempre ser lembrada, é isso mesmo, né, do tratamento como um todo, né? Eu já venho de uma formação dentro da faculdade que já respeitava essa coisa da participação do paciente no tratamento, da importância de um acompanhamento multidisciplinar. E aí, quando eu vou fazer a residência médica acupuntura, que foi na UFPE, né, aqui em Pernambuco, e o tratamento da dor, então não existe, né, paciente com esse tipo de diagnóstico que um profissional unicamente vai tratar e que uma única coisa também possa tratar. Eu também falo isso para os pacientes, né? Na medicina não existe nada que você aplique uma coisa só e trate, né? Tudo termina sendo um conjunto. Então, a ciência canabinoide, né, a aplicação da cannabis nas diversas indicações, ela resgata uma coisa que a medicina já dizia, né, que cada paciente ele é individual, e obriga agora o profissional que lida com esse tema a se acostumar com essa ideia de entender que agora a gente vai ter que resgatar isso de uma maneira bem intensa. Veja, começando um pouco a falar sobre o tratamento, né, da dor. É lógico que quando a gente fala dor, a gente remota lá o conceito da Associação Internacional de Estudo para a Dor, que ele vai ser uma sensação, experiência emocional desagradável, mas que não é associada somente à lesão tecidual, né, ou potencial, real potencial. O que acontece, o que ele está querendo dizer nesse conceito? Ou seja, já é conhecido por todos que lidam com a dor, de que a gente não pode pensar no tratamento da dor somente com aquilo que a gente vê. A dor é um sintoma e o que a gente vê no exame, na avaliação do paciente, é um sinal. E a dor, por ser um sintoma, a gente não vai conseguir avaliar dessa forma. E por que é importante dizer isso? Porque existem alguns diagnósticos onde o paciente sofre bastante, né? O doutor João falava sobre essa coisa do diagnóstico clínico em algumas patologias, né? A fibromialgia é um bom exemplo disso. O paciente sofre porque muita gente não acredita, nem mesmo quem está próximo imagina o patrão no emprego, né? Às vezes até profissional médico diz que não acredita em fibromialgia, para vocês verem como que isso é perigoso, né, a hora de lidar com o tratamento com o paciente. Então, é importante levar esse conceito para a gente entender que quando a gente vai tratar a dor, a gente não vai tratar somente aquela sopa inflamatória, aquela lesão, né, de algum trauma ou de outra causa que seja a dor. A gente tem que tratar também a parte do sistema nervoso central, onde há uma sensibilização e é o que caracteriza a dor do tipo de dor neuropática. Porque isso é outra coisa também. Quando a gente fala de dor, a gente fala em quanto a tempo de instalação de dor aguda, que alguns falam, a maioria das literaturas falam em 6 meses, né? A partir de até 6 meses é considerada dor aguda e a partir de 6 meses crônica. Dependendo de alguns tipos de dores, pode ser considerado em 3 meses. E a gente está falando de um diagnóstico que afeta pelo menos 1,5 bilhão, né, da população mundial. E essa prevalência, essa incidência, ela é muito variável dependendo da região. Ela pode chegar de 30% até 75%, né, de pacientes com dor crônica. Então, imagine o impacto que isso não tem. E é claro que a gente sabe que isso se deve porque aumento da população idosa,
condições de progressivas crônicas, cura de doenças, né? O avanço de tratamento no trauma, fazendo com que os pacientes sobrevivam e possa vir evoluir depois com uma dor do tipo neuropática. E aí é claro que, assim, existem várias causas de dor, né, carencial, né, o déficit de vitamina B12 dá uma neuropatia periférica, a gente tem que estar repondo, e olha a importância, de novo, desse conjunto que a doutora falava anteriormente. Causa metabólica, como o diabetes mellitus, né, que é uma doença endocrinológica. Então, essa causa metabólica, ela provoca essa neuropatia periférica, que cada vez mais vem sendo estudado, né, o tratamento utilizando a cannabis. Aí tem infecciosa, tóxica, traumática, expansiva, como no caso de comprimir, como os tumores, né, em paciente com câncer, que às vezes vem com quadro de dor, não só pela própria doença de base, como pode vir até por conta do tratamento, né, como, por exemplo, o Taxol utilizado no câncer de mama, no tratamento da neoplasia maligna de mama, ele pode provocar neuropatia periférica, enfim. Quando a gente fala de dor aguda e dor crônica, a gente está falando do tempo, né? Que essa dor está perdurando. Agora, o que vai ter? Vão ter algumas diferenças, que a gente observa isso mais quando a gente entende como é o fenômeno álgico, né? Ou seja, as etapas da nocicepção que a gente fala. O que acontece? Como é que se dá essa mensagem? Como é que se dá esse estímulo? Uma vez que a gente sofra um estímulo periférico, ele vai estimular um receptor, que pode ser de temperatura, se for uma dor por queimadura, um nociceptor, né, que é do trauma local, e aí se forma uma sopa inflamatória, e essa mensagem, ela chega e vai ser levada, né, a gente tem que lembrar que o nervo periférico, ele é um axon, ele vai ter um neurônio, que vai ter um braço do axon para a periferia e outro para a coluna, né, para a medula. E aí chega no corno dorsal, onde ali a gente vai ter o portão da dor, lâminas de Hexer, né? E liberação de endorfina, né? Quando tenta aliviar esse estímulo de dor, até subir, né? Até ascender, a gente tem a via ascendente e descendente, e nessa via a gente tem essas etapas da nocicepção, que é a de transdução, transformando esse estímulo químico ou mecânico num neuroquímico, e aí a partir disso você vai ter a transmissão, a modulação e a percepção da dor. Essas são as etapas da nocicepção, e é importante entender isso porque os canabinoides vão agir em diferentes etapas nesse processo de via de transmissão. Existem desafios no tratamento da dor, por quê? Porque o tratamento da dor, ele costuma ser um tratamento caro, é um tratamento que coloca em risco a segurança do paciente. A gente viu que lugares que, por conta da regulamentação em alguns estados dos Estados Unidos, né, reduziu-se o uso de opioides e, consequentemente, o número também de pessoas que vieram a óbito, né, por overdose de opioide. E aí o canabinoide mostra esse potencial, né, de sinergismo, né, de ação conjunta com os opioides, tanto endógenos como também os opioides exógenos, com uma maior segurança e eficácia, que é o que a gente busca no tratamento de qualquer doença, e na dor não seria diferente. Por quê? Porque a gente tem poucos receptores no tronco encefálico, né, que é essa estrutura do sistema nervoso central, e por isso não existe relato de nenhum ser vivo que tenha vindo a óbito por uma depressão cardiorrespiratória, por exemplo. Então, é em cima disso que os canabinoides eles aparecem dentro de vários fármacos utilizados, né? Beta-bloqueadores, capsaicina, opioides, bloqueadores de canal de cálcio, anti-inflamatório, não esteroide, relaxante muscular, dentro de tantos, a gama que existe, isso que a gente está falando só de terapia medicamentosa, né? Tem que lembrar que, obviamente, que o tratamento da dor, ele passa pela terapia física, né? A gente tem a acupuntura, o papel do fisioterapeuta, que é super importante. Esses pacientes vêm com um transtorno de humor realmente associado, a psicoterapia é mandatária, tem que lembrar que o profissional que vai acompanhar quem tem um acometimento de saúde mental são esses profissionais na área da psicologia. Então, mas eu estou me detendo aqui mais no uso dos medicamentos, que são os antidepressivos. E é interessante porque quando a gente vai procurar, as evidências falam que os gabapentinoides no tratamento da dor neuropática, eles são os de primeira linha, né? Primeira linha tendo os opioides e depois os canabinoides. Só que na prática clínica não é isso que a gente observa. E uma coisa interessante que
que tem que se pensar isso. Não existe, na verdade, a demanda que existe hoje da população, de pessoas que precisam fazer o tratamento, ela é muito maior do que aquela que a academia pode acompanhar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, 85 estudos de ensaio clínico, né, que é aqueles estudos de intervenção, seja concluídos ou em andamento, no tratamento, utilizando a cannabis no tratamento da dor, e você vê que é um número pífio ainda, apesar do sistema endocannabinoide ter sido descoberto recentemente, na década de 90, e é quando avançam mais os estudos, mas ainda chama a atenção, né, que são poucos os estudos. Por quê? Porque muita gente não quer financiar, não pode patentear a planta, e se você pode ter uma opção onde o paciente, de maneira adequada, possa produzir seu próprio remédio, e essa é a palavra, não é medicamento, é o remédio, sob um acompanhamento, então a gente vai conseguir naturalmente desmamar ou até retirar grande parte de medicamentos, seja um tratamento da dor ou de outras patologias, né? E aí é interessante também observar isso, por quê? Porque às vezes o sintoma que o paciente chega até o consultório, ele sequer é o sintoma da doença de base. O paciente está com ataxia e é epiléptico, era o topiramato. Né? Então, assim, a retirada dos medicamentos alopáticos é uma grande vantagem também quando a gente decide, né, por uma terapia canabinoide. Existem explicações para isso, né? Existem explicações. Os opioides, eles exercem os seus efeitos farmacológicos através de interações comuns entre o CAP e os receptores delta, e alguns estudos já sugerem, no estudo 2015, que o THC ele pode aumentar esse efeito antinociceptivo da morfina através da ativação desses receptores, mostrando um mecanismo de ação de como é que os opioides interagem com os canabinoides. Ou simplesmente a síntese de liberação de opioide endógeno, como encefalina, dinofilina, que pode ser também estimulado por diferentes canabinoides. Né? Então, são vários estudos que a gente tem, né, mesmo sendo estudos pífios, e algumas pessoas, né, e uma coisa que eu quero também chamar a atenção, porque eu percebi que existe muita dúvida a respeito, é do tratamento, por exemplo, da dor aguda. Né? Afinal de contas, os canabinoides, eles têm o potencial para tratar a dor aguda? Sim, eles têm o potencial para tratar a dor aguda. Mas nós podemos afirmar que a cannabis trata a dor aguda? Não, assim não. Os estudos, eles são controversos. Né? Estudos são controversos. Existem alguns estudos que falam a favor. Tem um estudo de 2015, que é um estudo, inclusive, que ele é feito no ensaio pré-clínico, né, de Nadal, onde ele vai estudar essa regulação do sistema do canabinoide no tratamento da dor. E o que é que eles fazem? Eles induzem, né, animais, e quando eu falo que é interessante falar em animais, porque o animal ele não tem a coisa do placebo, né? De você colocar e o cara fingir, é cannabis, estou bem melhor. Não. Né? O camundongo ou o rato, ele não vai sinalizar dessa forma. Como é que a gente percebe? A gente percebe através de comportamentos que eles podem ter. Né? Comportamento que proteção, lambida, claudicação da pata traseira, que nesse estudo de Guidon de 2017, eles fizeram constrição crônica, né, no rato, né, para mostrar esses sinais, e eles induziram essa chamada alodina hiperalgesia, que foi... E o que é que eles perceberam? Quando eles administraram um canabinoide sintético, 7 dias antes, né, eles melhoraram da dor aguda no pós-cirúrgico. Né? Então, assim, é uma coisa que dá para pensar. A cannabis, os canabinoides, ele tem um potencial de atuar na dor aguda. Tem. Um outro estudo agora, recente também, pegaram 66 pacientes para ver o 2017 de lesão traumática, entre março e outubro. Eles pegaram 66 pacientes e fizeram um transdérmico com 250 miligramas de canabidiol e perceberam uma significância estatística de uma diferença nesses pacientes. Então, assim, existe esse potencial sim, mas não é algo que a gente possa afirmar categoricamente. Olha, a cannabis, ela trata a dor. Isso é igual, por exemplo, quando a gente vai falar do câncer mesmo. Algumas pessoas perguntam, e aí, a maconha cura câncer? Como pesquisador, como profissional médico, eu não estou autorizado a dizer, sim, a maconha cura câncer. Então, mostra a evidência científica. A gente não tem uma evidência científica robusta para se falar que a maconha cura câncer. O que a gente tem são relatos de caso, anedotas, que isso não sustenta na pesquisa.
mas que se a gente se ampara em ensaios pré-clínicos que mostram ação tumoricida, né, matando células tumorais, preservando células sãs, e aí tem os mecanismos de ação, né, reduzindo a irrigação, né, diminuindo a chamada angiogênese, a apoptose, né, que é a morcela programada que ele acelera com os canabinoides. Então, assim, a gente tem por que pensar que a cannabis, ela trata, né, ela tem uma ação tumoricida e que ela pode tem o potencial de curar um paciente oncológico. Agora, a gente não está autorizado a falar isso para um paciente, porque ainda não existem essas evidências, né? Então, assim, são coisas que quando você disser, sair um protocolo, você vai se espantar de um tratamento da dor aguda com os canabinoides? Não vai ser espanto nenhum. Sai um protocolo afirmando que a maconha curou tipo de câncer, entendeu? Por isso que são necessários mais estudos, só que a questão do estudo é aquela coisa, né? A gente fica com o cachorro querendo pegar a cauda, né? O cara fala que não tem muito estudo, não deixa aplicar e não deixa fazer o estudo, não tem um incentivo, né? Então, são desafios que eu acho que profissionais, né, como nós que estamos envolvidos e levando essa informação para a população, e aí a universidade tem joga esse papel fundamental, é justamente para a gente chamar, né, aqueles que são responsáveis por levar à frente, né, tanto no âmbito da academia, tanto no âmbito político, para a gente poder avançar, porque o que acontece é isso, dos 85 ensaios clínicos que eu falei, né, que estão em andamento, que já concluíram, acho que 56 são lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque malandramente proibiram a cannabis, né? A gente sabe a Convenção da ONU de 71 com o governo Nixon, e aí a Renata traz uma informação importante do dia de hoje, que é histórica, né, para a gente pensar em reverter esse quadro, né? Porque os Estados Unidos malandramente proibiram e depois regulamentaram. Em alguns estados deles avançaram nos estudos de cultivo, de produção, de pesquisa de maneira geral, e a gente aqui ainda discutindo se maconha é medicinal, quando na verdade ela é tão antiga quanto a própria história da medicina, tendo em vista que já está descrita na primeira farmacopeia há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai descobrir na prática clínica, essa união, esse avanço que está havendo agora da cannabis de maneira geral, de pesquisadores, de profissionais, ele vai trazer muitas informações importantes. Eu tenho experiência de nevralgia do trigêmeo tendo uma excelente resposta no tratamento dentro do consultório. Isso não está bem consolidado na literatura. Então, eu acho que a partir dessas informações, né, e que a gente vai desconstruir, inclusive desconstruir também sobre a via de administração. Parece um absurdo falar sobre isso, mas se a gente falar que a pessoa tem que usar a cannabis por via inalatória, pronto. Né? Se já estava chamando o cara de mediconheiro, né, como já me falaram algumas vezes, então imagina quando a gente for falar. Sendo que já existem protocolos e estudos para isso também. E a via inalatória é uma via que os pacientes se beneficiam muito porque ela tem a chamada dose de ataque, porque ela atinge mais rápido o alvo terapêutico, né, que é o sistema nervoso central, né, e com maior biodisponibilidade. A quantidade de composto que chega nesse alvo ela é maior do que quando a gente ingere por via oral, por causa do metabolismo de primeira passagem, né, metabolismo hepático. Mas, enfim, esse é um tema que ele é inesgotável, né, a gente está caminhando com isso, mas eu acho que eu fico muito feliz em saber que, em meio a tantas intempéries, né, que a gente vem passando, a gente está avançando nesse tema da cannabis. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a equipe tão especial no cenário canábico. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Ótima apresentação. Doutor Pedro, ele é professor do curso, né, de cannabis, do curso de pós-graduação da cannabis. Queria, inclusive, lembrar que a Faculdade Unileia está com as inscrições abertas para esse curso de pós-graduação da cannabis medicinal e em breve vai estar também abrindo as inscrições para o curso de pós-graduação em cannabis medicinal em Direito. Aí vamos abrir, então, um pouquinho para as perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor João. Qual a finalidade da presença do componente de THC nos tratamentos de demência? Ah, sim.
houve no passado uma certa confusão em relação ao tratamento das demências, e aí contraindicava THC, e foi um pouco confuso isso no passado, mas inclusive pegando um pouco de um gancho assim, no que o Dr. Pedro falou, eu gosto muito de esclarecer, eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente às vezes vê algumas perguntas e pessoas, é muito natural que a gente preocupe em saber como as pesquisas comprovam o uso da cannabis. Mas para que nós possamos entender e interpretar essas pesquisas, a gente tem que entender um fator muito importante. Uma pesquisa, para ela ser duplo cego randomizado, ela precisa de ser reprodutível em qualquer lugar do mundo, em qualquer país. Para que você faça uma pesquisa dessa, você precisa de utilizar medicamentos que são padronizados. Então, na maioria das vezes, quando vocês ouvirem trabalhos e pesquisas falando sobre a eficácia do tratamento, eficácia da cannabis em algumas terapêuticas, em algumas patologias, vocês primeiro precisam procurar qual foi o medicamento utilizado, né? E assim como a doutora Carolina falou, um medicamento da cannabis, quando ele é isolado, ou quando ele é manipulado de forma a retirar alguns componentes, você perde a eficácia daquele composto e ele se torna um pouco mais tóxico, né? Ele se torna um pouco mais, ele induz mais efeitos colaterais, e na maioria das vezes o paciente não suporta esse tipo de alteração. Então as pesquisas, quando elas utilizam o duplo cego, em geral eles usam ou o dronabinol, que é um componente sintético, ou eles usam componentes isolados vegetais, como o mevatil. Então, realmente, esses medicamentos, na nossa prática clínica, eles realmente possuem uma eficácia um pouco controversa, né? Quando a gente sabe que a cannabis, elas são inúmeros fitocannabinoides, inúmeros metabólitos secundários, o efeito comitiva, a capacidade que eles têm de induzir a produção de anandamida, de melhorar o tônus. Então, são tantos benefícios quando você fala da medicação da cannabis em espectro total, que você tem que entender que essas pesquisas, elas ficam um pouco limitadas, né? E por si só, é um fator limitante você ter que utilizar medicamentos hoje que estão na farmácia, esses medicamentos isolados, né? E em questão da demência, o THC ele traz inúmeros benefícios, inclusive eu vou falar da cannabis, não do THC em si, mas benefícios na sintomatologia, na insônia, na agitação noturna, na agressividade. Os pacientes, diversas vezes, eles têm um emagrecimento acentuado, então ajuda no apetite, na perda de peso, né? Tem também essa questão de modular o trânsito intestinal, de auxiliar a função intestinal nesses pacientes que na maioria das vezes também está comprometida. A gente observa em alguns casos a melhora da função a função motora, a da coordenação, o equilíbrio, assim como a gente observa também nas síndromes parkinsonianas, né? E para mim que é o fator mais importante, que é inclusive hoje um dos fatores que fazem com que pessoas que não têm doença no Canadá procurem a terapia canabinoide através de só por possuírem parentesco com pessoas portadoras de alguma demência ou alguma doença crônica. O THC, ele possui uma propriedade que ele inibe competitivamente a acetilcolinesterase. Fazendo isso, ele inibe a agregação das proteínas beta-amiloides, a formação delas, sendo, então, um medicamento que tem uma eficácia maior do que os alopáticos convencionais usados atualmente, que é a donepezila e a memantina. Então, quando você compara esses medicamentos, a gente observa que a cannabis ela ainda tem uma eficácia maior na inibição da agregação dessas proteínas beta-amiloides. Isso, por si só, é utilizado na prevenção do Alzheimer. E, claro, pode ser utilizado em qualquer estágio da doença. Não tem isso do THC ser contraindicado. Não é assim que funciona. Cannabis é cannabis, né? Não tem essa de tira aquele para usar para tal doença. No máximo, você vai alterar as composições de acordo com a sensibilidade de cada paciente, né? Tem pessoas que realmente são sensíveis ao THC, mas isso você vai descobrir quando você começar a utilizar o tratamento com eles, né? Não é algo previamente conhecido. Excelente, doutor. E
a deficiência do sistema endocannabinoide, ela implica em quais doenças? Na teoria que o Dr. Ethan Russo falou, eu vou fortalecer esses pontos, que são essas 3 síndromes que, na minha opinião, vai ser a primeira doença a ser descrita no Código Internacional de Doenças, quando a gente tiver essa revisão posteriormente, que vai ser a deficiência clínica do sistema endocannabinoide, como eu falei, envolvendo inicialmente a fibromialgia, o intestino irritável e a enxaqueca. Como a doutora Carolina falou, não é todas as fibromialgias, todas as enxaquecas, não. A gente nem sabe realmente dizer se aquela doença em si ela é uma fibromialgia ou não, né? A gente sempre tem é muito comum ter um critério subjetivo e a gente nunca bate martelo nisso, né? A gente leva em considerações inúmeras informações, mas é muito complicado a gente falar, bater o martelo, diagnosticar essas doenças que a gente não tem um fator laboratorial ou algo que pudesse comprovar. Mas é como a doutora Carolina falou, tem rabo, tem cor, anda, tem fala e late, né? Então é cachorro. E essas doenças, eu gostaria de relacionar essas 3 de uma forma mais evidente, né? E trazer um panorama para os médicos e profissionais da saúde que forem por se utilizar o tratamento canabinoide, ele pensar sempre, quando ele estiver diante de uma doença refratária, uma doença de difícil tratamento, em sistemas que estão relacionados com o sistema endocannabinoide, sempre pensar em comprometimento da função endocannabinoide. Lógico, né? Não vai prescrever cannabis sempre, mas eu acho que essa visão ela deveria estar integrada em todos os médicos e profissionais da área de saúde que estão envolvidos nesse processo, né? Eu acho que isso aí devia ser uma visão geral, né? E o nosso papel aqui é esse, levar para os médicos que ainda tem muito preconceito, muito paradigma, para vários profissionais da saúde, várias pessoas envolvidas nesse cenário canábico, que sim, a gente tem que olhar com uma ótica diferente, uma ótica mais moderna, né? Quando a gente olha para o Alzheimer, por exemplo, ele foi descrito em 1906. A gente precisa de atualizar o software nosso médico agora e introduzir nessas informações que a gente tem o sistema endocannabinoide para a gente poder entender. E eu digo assim para vários profissionais, quando você aborda isso dessa forma, você consegue alívio até do próprio médico e do profissional que está lidando com essa doença e entender como que aquela patologia está se manifestando. Porque para nós também de ficarmos diante de pacientes que têm uma doença que a gente não sabe uma causa subjacente, é muito complicado para nós, né? E a gente entendendo e compreendendo esse potencial do sistema canabinoide, fica mais fácil da gente manejar essas doenças, lidar com os pacientes paliativos. Então, assim, eu não vejo, de verdade, eu não vejo nenhum prejuízo em a gente trazer esse assunto, incorporar ele à prática médica. É zero de malefício, é zero de prejuízo. Excelente, doutor. Queria fazer agora uma pergunta para a doutora Carolina. Doutora, o que fazer quando o tratamento da cannabis não surtir efeito? Obrigada, Renata. Eu acho que volta exatamente no que a gente estava conversando antes sobre o cuidado integrativo. O primeiro questionamento que eu faria é mudança de estilo de vida, se isso já foi implementado. Se a gente parou de comer leite ou derivados de outro animal, que não é nosso, retirada de glúten, açúcar, adoçante, processados, embutidos. Acho que também é válido trazer essa questão de resiliência mental, com técnicas de meditação, exercícios de autoestima, exercícios de cognição, e uma questão de movimentação. Quanto mais, e quando possível, né, quando o médico permitir que o paciente faça exercício, o exercício que ele sue, melhor. Então, esses são os 3 pontos principais. Tem alguns outros que são pilares da medicina do estilo de vida, como o manejo do estresse, mas
e o sono, mas eu acho que a gente considerar, Renata, que esse paciente está tendo um ambiente biológico propício para esse cuidado. Então, a mudança de estilo de vida seria meu primeiro questionamento. E segundo, da gente considerar a dosagem, porque às vezes a dosagem é alta e o paciente está esperando que mais dose seja mais efeito, e a realidade nem sempre é essa. Claro, também considerar se a cepa que está sendo usada ou a forma de administração é adequada para esse paciente, lembrando que isso é muito personalizado também, e que não existe uma dose certa para ninguém. Eu acho que também nessa avaliação a gente tem que considerar a autonomia desse paciente, ele está recebendo um guia de como ele ser autônomo, porque às vezes não está fazendo efeito, que o médico não está sabendo que ajuste que está sendo feito, às vezes não está sendo feito ajuste nenhum e precisaria ser feito. Para esse ajuste ser feito, vai depender de um negócio que chama consciência corporal. É difícil da gente fazer isso se alguém não ensina a gente. Claro que essa meditação guiada, por exemplo, que eu mencionei, eu faço prescrição de aplicativos para os meus pacientes, ajuda na consciência corporal, mas pode ser um paciente que não tenha nem condição de fazer isso sozinho, então vai precisar que o cuidador aprenda a fazer esse manejo. Então seriam esses os pontos, Renata, que eu acho que vale a pena a gente considerar se o paciente menciona para a gente que a terapia com cannabis não está sendo efetiva. Maravilha, doutora. E a respeito do câncer, é possível remir o câncer utilizando a cannabis? E essa questão de remissão que o Dr. Pedro mencionou agora há pouco. Por isso que eu nem trouxe isso na minha fala inicial. A gente não tem base para fazer esse tipo de prescrição no Brasil. Claro que a gente tem algumas evidências que pontuam naquele sentido, mas a gente não pode falar que... Primeiro, a gente pode falar que cannabis cura nada, porque a gente não tem isso escrito em nenhum artigo de várias fases. Mas a gente tem, sim, alguns pontos que a gente acredita muito, e também, como o Dr. Pedro falou, não me espantaria nem um pouco se aparecesse um protocolo dizendo que isso pode ser usado no tratamento do câncer. Eu acredito que nem o quimioterápico a gente pode dizer que cura nada. Quantas vezes o paciente usa quimioterápico e daqui X anos, sabe-se lá, ficar uma célula, 2 células, aí X anos depois, volta. Então, nem o quimioterápico a gente pode falar que cura. Então, no caso do câncer, não. Eu acho que a gente se sente muito mais seguro usando isso como terapia de suporte. Obviamente, a gente sabe do potencial apoptótico, foi o que, na realidade, me levou a trabalhar com cannabis. Eu comecei a me dedicar em 2013, exatamente por um artigo da Cristina Sanches, mencionando o potencial apoptótico em células cancerígenas, e mudou minha vida, esse artigo. Então, sim, a gente tem todas as evidências que tem essa base, a gente só não pode, pelo nosso conselho, fazer essa prescrição. Agora, se a gente está fazendo um cuidado para manejo dos sintomas dos quimioterápicos, obviamente ele vai estar fazendo um suporte nesse potencial apoptótico. A gente não consegue separar as coisas. Tomou e vai fazer o efeito que ele é suposto a fazer. Então, a gente não pode ainda falar, Renata, da remissão ou cura do câncer com cannabis. Tem um componente preventivo que eu acho muito interessante. Em muitos casos dos pacientes americanos, eu tive a sorte de ter um mentor que tem muito volume lá nos Estados Unidos, o Dr. David Behrman, e que ele faz, depois que ele faz o protocolo, o guideline dele, né, não existe um protocolo, mas, medicamentos registrados têm protocolo, mas o resto a gente está fazendo do guideline. E ele faz o uso dos canabinoides, mesmo depois da remissão, pela vida toda. Então, existe sim esse potencial, se a gente vê que é antioxidante, se a gente vê que faz uma modulação metabólica, se a gente vê que regula as mitocôndrias, tem um receptor canabinoide na mitocôndria, que é a nossa caixa de força. Então, definitivamente, existe esse potencial de prevenção. A gente não pode escrever isso em lugar nenhum, porque a gente só pode dizer isso se está várias fases de artigo científico. Mas a gente, com certeza, consegue ver que essa questão de prevenção é muito interessante, deve ser considerado pelo que a gente já tem de base. A gente tem uma patente
do Departamento de Saúde americano, patente 507, mencionando os canabinoides como antioxidantes. E a gente sabe da questão de estresse oxidativo que está relacionado com esses pacientes com câncer. Então faz todo o sentido. Inclusive em outros países, muitos colegas sugerem. Aqui no Brasil é muito complicado, tá? Eu acho que seriam poucos os médicos que teriam a coragem de escrever ali no prontuário que está fazendo a prescrição de cannabis como preventivo. O que a gente pode é ver se tem um paciente que tem alguma outra indicação crônica refratária e aí ele está usando para crônica refratária. Claro que de lambuja vai fazer a prevenção, mas infelizmente a gente tem um desafio como profissional de fazer prescrição de prevenção, porque se o nosso conselho vê que a gente está fazendo uma prescrição que não seja para um caso refratário ou crônico, eu acho que a gente vai ficar um pouco exposto. E tem situações, por exemplo, no autismo, a gente não precisa mostrar refratariedade nada, não tem remédio na farmácia. Então, é caso por caso, com certeza, mas no caso da prevenção, pode em outros países, aqui no Brasil acho que vai ser complicado se o paciente não tiver outras indicações que justificassem essa prescrição. Renata? Maravilha, doutora. Queria fazer alguma pergunta agora para o doutor Pedro. Pedro, qual a importância do THC no tratamento da dor? Então, como eu tinha explicado anteriormente, né, entendendo aquelas etapas do fenômeno álgico, né, aquelas etapas da nocicepção, a gente vai entender por que o THC é importante no tratamento da dor. Isso a gente consegue explicar tanto do ponto de vista, vamos dizer, neurobiológico, como também pelos próprios estudos, né? A gente teve um estudo, inclusive, publicado esse ano, agora, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde trataram com óleo, né, óleo de associação mesmo, pacientes de fibromialgia, 17 mulheres, foram 17 mulheres, inclusive de uma zona vulnerável, socialmente falando, de violência, com fibromialgia, que foram tratadas começando com aquela coisa, daquele jeito que a gente faz, né? Os estudos brasileiros vão ser assim, uma gota, né, começou com uma gota, 12 em 12 e tal, foi subindo, né, de uma gota foi subindo e por 8 semanas e foi avaliado o pré e o pós. E esse extrato era um extrato com 24 miligramas de THC por ml e 0,5 de CBD. Né? Então, a gente vê aí na resposta mesmo clínica, isso eu estou só para citar esse estudo, mas existem vários, e também do ponto de vista neurobiológico. Né? Eu tinha comentado a ação do THC, né, no estudo de 2015, nos receptores kappa, nos receptores delta, né, potencializando seu efeito antinociceptivo, né, que é o de aliviar a dor, nesse sinergismo com os opioides e também com os opioides endógenos, né, que seriam a liberação de endorfina e tal. Tem um estudo que eu gosto muito, né, eu já citei ele em palestra de dor, que é um ensaio clínico muito bem feito, que ele foi publicado em setembro de 2018 pela Neurology. Eles pegaram um ensaio clínico duplo cego, randomizado, né? Eles pegaram 15 pacientes e dividiram, onde a metade usou placebo, né? O medicamento que não é para surtir efeito, e os medicamentos usaram 0,2 miligramas de THC por quilo de peso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: antes de administrar, eles submeteram uma escala de avaliação de dor para ver clinicamente como é que tem a resposta à dor, e eles avaliaram também pela ressonância magnética funcional, tá? E também efeitos cardiovasculares, que não teve grandes repercussões. Eles fizeram a avaliação clínica, a avaliação de imagem, né? Submeteram os pacientes, né, à administração do placebo e do THC e avaliaram depois, 2 horas depois. 2 horas depois. E o que é que eles observaram? Uma resposta clínica. E na semana seguinte eles fizeram crossover, né? Quem não usou, né, usou o THC na semana e o outro usou placebo, né? Para a sorte dos outros, né? Não ficaram sem THC. E aí, o que é que eles observaram? Uma melhora na resposta do questionário clínico, né? Que é o questionário que a gente utiliza para avaliar a resposta do paciente. E na ressonância magnética funcional, eles viram que o THC diminuiu a excitação em 2 áreas do cérebro. Uma que capta a mensagem de dor após uma injúria, após uma lesão,
né? E outra que é aquela área de percepção da dor, que é aquilo que a gente falou. A dor, ela não é só atribuída à lesão, né, por próprio conceito, e sim a percepção. O córtex parafrontal, dorsolateral e o giro cingulado anterior, eles tiveram uma diminuição na sua hiperatividade, caracterizando, né, uma ação analgésica anti-inflamatória a nível do sistema nervoso central, proporcionada pelo THC. Né? Então, assim, o THC, é claro que o CBD é muito importante, a gente sabe que tem ação analgésica, anti-inflamatória, né, entre outras, mas o THC, ele é fundamental, sim, se a gente quiser otimizar esse tratamento. Né? Por isso que, como foi falado anteriormente, a utilização do extrato, né, como um todo, ele garante uma maior segurança e eficácia do que um composto isolado. Isso é fácil de entender. Isso é fácil de entender, porque, por exemplo, tem gente que ainda questiona, né, esse efeito, né, que é o efeito comitiva. Ora, se a gente já sabe que tem outros compostos, como os terpenoides, né, como os canabinoides, eles agindo em receptores diferentes, porque eles não vão só agir no sistema dos opioides. Eles vão agir também na modulação da dor, eles vão agir em receptores vaniloides, eles vão agir em receptores serotoninérgicos que modulam a dor, a liberação de catecolamina, né, por isso que dá taquicardia, né, pode dar taquicardia, uma dose elevada de THC. Essa elevação de catecolamina, que são a noradrenalina, né, norepinefrina. Então, isso daí faz com que module a dor. Então, quando você tem vários compostos agindo em vários receptores, você consegue explicar por que ele tem mais tem esse efeito comitiva. E tudo que você dá um composto isolado, é mais fácil do corpo criar tolerância e se acostumar, e aí você vai precisar subir a dose, diminuir a eficácia e diminuir a segurança. Então, é importante sim o THC na ação analgésica anti-inflamatória. Maravilha, doutor Pedro. Como nós estamos acabando, né, o tempo está um pouquinho apertado, não vou conseguir fazer todas as perguntas do pessoal que colocou no chat. Aí eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui para vocês três. Eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês em relação ao novo PL 399 de 2015, que está para ser votado na Câmara Federal. Pode começar, Pedro, acho que você que já estava falando. Tudo bem, então. Veja, discutir o PL é a gente entender que a história da cannabis medicinal enquanto essa movimentação social, claro que nos estudos já tínhamos, né, nosso nobre em memória professor Carline, mas assim, esse movimento ele começa em 2014, né? Então assim, se a gente pega de 2014 até os dias de hoje, a gente vê o que aconteceu, evidentemente que comparando o PL hoje com o que a gente tinha anos atrás, ou com o que a gente tem hoje, que é uma falta de regulamentação total, não deixa de ser um avanço. Agora, o PL, ele não contempla como um todo, por quê? Porque quem vem levando à frente todo esse movimento, quem vem carregando, né, essa frente, né, de debate nas costas, não está sendo contemplado. São as associações. Hoje, a quase totalidade dos pacientes que eu tenho fazem uso do óleo, do extrato produzido pelas associações, e elas não estão contempladas nesse PL. Então, assim, as expectativas eu considero como sendo positivas, porque o cenário canábico, ele consegue avançar mesmo frente a retrocessos, entendeu? Mas ele ainda vai ter que ser aprimorado, né? Eu estou muito otimista, porque o tema está ganhando notoriedade, e até para aquelas pessoas que vão tendo até interesse econômico, vão percebendo que não tem sentido a gente continuar nesse proibicionismo. Então, eu fico otimista com o projeto de lei 399, mas sem baixar a guarda para a gente continuar avançando e realmente contemplar aqueles que são os protagonistas nesse avanço, né? Maravilha, doutor Pedro. Carol? Sim, eu fico muito feliz do avanço, né, da gente sair do lugar. Eu acho que isso me deixa muito segura de que a gente está indo na direção certa. Fico muito feliz de fazer parte, né, dessas audiências públicas, quando me chamam, do conteúdo, de ajustes. O PL inclui associações e a farmácia viva, além das empresas. E eu acho que a gente ter associações incluídas
cobre, né, os cultivadores que querem se legalizar e querem estar envolvido numa situação regulatoriamente viável para eles. É um avanço, né, considerando que ele traz essa possibilidade de empresas, associações e farmácias vivas. Eu acho que as farmácias vivas do SUS podem fazer toda a diferença, também, né, cobrindo uma parte da população que talvez nem consiga pagar esse cultivo associativo. Eu acho que quanto mais rápido a gente passar esse PL, mais rápido a gente vai salvar vidas. Concordo com o Dr. Pedro que está faltando uma parte, não é um PL ideal, porque não tem o autocultivo, isso é um direito e continua sendo direito. Então, quem quer ter esse direito pode continuar fazendo o habeas corpus, e quem não quer fazer o habeas corpus vai poder ou comprar de uma empresa ou de uma associação, vai poder ter acesso por meio da farmácia viva. O ideal não é possível pela situação regulatória que a gente está. E assim, a minha visão eu prefiro que passe permitindo essas 3 áreas, né, empresas, associações e farmácia viva, e depois a gente lute para ter o ideal, do que a gente ficar esperando o ideal, e esse ideal vai demorar muito tempo para passar. Então, eu acredito que as pessoas que estão liderando, né, o deputado Dr. Luciano Dutti, que é um colega nosso, muito bom senso, Paulo Teixeira, o deputado Paulo, eles estão muito comprometidos em fazer isso acontecer. E não tem a possibilidade, infelizmente, no cenário político atual, de passar do jeito que a gente que trabalha com isso acha que deveria ser, que é com autocultivo, tá? Infelizmente, a gente não vai poder. Mas eu estou feliz da gente estar avançando. Então, eu deixo aqui meu agradecimento pela dedicação dos assessores, dos deputados, que estão sempre fazendo tudo que eles podem para ajustar, para massagear, para que isso passe. E todos se comprometeram no dia seguinte que isso passar, da gente achar a forma de trazer o ideal para a nossa discussão. Então, agradeço aí a dedicação dos assessores e dos deputados que estão se dedicando a esse PL virar realmente o marco regulatório da cannabis, tá? Lembrando que é o marco regulatório da cannabis e não da cannabis medicinal, porque lá inclui o cânhamo também como commodity. Então, eu acho que vai trazer aí um benefício financeiro, né, para o Brasil de uma maneira geral, levando em consideração essa parte de commodity, plástico, combustível, enfim, 25 mil produtos ou mais que a gente consegue fazer com essa planta como commodity. Maravilha, doutora Carolina. Doutor João? Bem, acho que a doutora Carolina e doutor Pedro falaram assim, o que é a unanimidade dentre nós, né, que estamos envolvidos nesses questionamentos. É claro que o projeto de lei ele não atende a todas as demandas e necessidades que a gente tem na sociedade, né? A gente sabe que, apesar do projeto de lei favorecer você poder, as farmácias vivas e, claro, a indústria farmacêutica, a gente ainda se esbarra nos altos custos desses tratamentos, né? Esses medicamentos possuem um alto custo, um alto valor, e a gente tem que tomar um certo cuidado, até para que a gente não onere todo o Estado, sem a gente perdendo a essência da cannabis, perdendo a essência desses tratamentos. E eu costumo lembrar que na década de 20, a gente já tinha esses medicamentos na farmácia, a gente era vendido a cannabis na farmácia aqui no Brasil, e que eu costumo até dizer assim, que se a gente não proibisse, talvez hoje quem estivesse ensinando a gente fosse as nossas avós, os nossos pais, né, culturalmente passando isso de geração em geração, seria algo integrado naturalmente, assim como toda a fitoterapia que a gente tem disponível hoje, né? A maioria delas, a grande parte delas, a gente tem através do bom senso, do senso comum que veio trazendo isso na história. E é claro que alguns pontos foram falhos nesse projeto de lei. Eu consigo compreender o que a doutora Carolina falou a respeito do empenho desses parlamentares, mas eu fico um pouco receoso, até na questão do autocultivo, que a gente, na verdade, está tirando o direito, né, individual de uma pessoa poder, dentro da sua casa, no seu íntimo, poder produzir o próprio medicamento.
Eu acho que isso aí é uma agressão é uma agressão à democracia, ao direito individual. E um segundo ponto que eu quero reforçar aqui bastante, que foi a exclusão do uso veterinário, né? Assim como a gente falou, os animaizinhos também possuem sistema canabinoide, possuem as deficiências, e para alguns hoje, eu sou um amante de animais, eu fiquei o tempo inteiro preocupado se minha cachorra ia latir ou não. A gente sabe, a gente que sofre quando a gente vê algum animal desse ter uma doença refratária, e a gente sabe que aquilo ali pode ser tratado com a cannabis, e a gente fica com as mãos amarradas. Eu que tenho uma associação, eu tenho uma procura enorme de pessoas querendo o uso veterinário, com a finalidade veterinária, e a gente, infelizmente, não avançou nesse ponto. Mas é claro que estar aqui hoje, dentro de uma audiência pública, falando sobre cannabis, já é um avanço enorme para quem estava lá, como a doutora Carolina em 2013, o doutor Pedro também, mais antigo, e eu lá em 2016, a gente já observa, a gente poder falar sobre isso hoje, isso já é, para mim, um avanço enorme. É claro que o ser humano, ele é descontente, e é isso que faz a gente crescer, né? Mas, por fim, né, contemplou bastante coisa, trouxe a farmácia viva, que para mim é o ponto mais importante, é um avanço, assim, que foi para mim mais significativo na questão do cultivo da cannabis, como a doutora Carolina falou, não só a cannabis medicinal, mas a cannabis em si, né, como o cânhamo. E queria agradecer também, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de só complementar aqui essa sua fala, doutor João. Na realidade, a dispensação do substituto do projeto de lei 399 contempla o uso humano e o uso veterinário, tá? Você pode ficar tranquilo que foi pensado, que foi refletido e que eles vão ter acesso sim, porque eles precisam ser cuidados igual a gente, tá? Mas é uma muito boa pontuação, eu acho que é válido, então aqui só para a gente estar todo mundo na mesma página, o substituto do projeto de lei PL 399, quem pode? Empresas, associações, farmácia viva. Para quem? Humanos e animais. Então, eu acho que é muito válido a gente apoiar e depois a gente juntar as mãos para expandir isso. E o direito continua. O direito ninguém tira da gente, tá? É um direito constitucional. Então, o habeas corpus não foi extraído disso. Ele continua sendo uma opção. E eu acho que mais pessoas tinham que ir atrás para ter seu direito. Então, claro que o ideal seria ter já incluído, mas quem quiser fazer o autocultivo, tem centenas de pessoas que adquiriram, e eu estimulo a pessoa a achar o melhor acesso, e isso é uma forma real de acesso, e tem que ser estimulado. Maravilha. Realmente, o PL 399 é um grande avanço, né? Poderia realmente estar um pouco melhor, contemplando o autocultivo, mas ele vem contemplando as associações de paciente, as farmácias de manipulação, a farmácia de manipulação e a farmácia viva do SUS, que inclusive a farmácia viva deveria ser muito mais estimulada, né? Então a gente voltar à prática dos fitoterápicos, que é uma prática muito importante e esquecida aí pelos alopáticos, né? Então, assim, e a cannabis é um fitoterápico, é uma planta como outra qualquer, né? Já esteve inclusive na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, e deveria, inclusive, estar sendo considerada como um fitoterápico de uso tradicional, porque para ser considerado um fitoterápico de uso tradicional, ela necessita ter pelo menos 30 anos de utilização, sem nenhum registro de efeito colateral grave ou morte, e é o caso da cannabis, que já vem sendo utilizada aí há milhares de anos, sem apresentar nenhum risco de morte. Então, aí um grande fitoterápico, uma planta como outra qualquer, né? E aí com todas essas proibições aí em cima dela. Mas nós continuamos aí lutando, né, pela regulamentação do autocultivo, mesmo ela não está sendo contemplada aí no PL 399, para que a gente possa garantir acesso a todos, né, referente a valor, né, porque fica inviável para a maioria das pessoas fazerem um tratamento canábico, e principalmente para eles poderem estar fazendo esse tratamento da forma mais personalizada possível. Agora, queria pedir para cada um, então, né, estamos chegando aqui ao final da live, e gostaria de passar a palavra para os palestrantes para que possam fazer suas considerações finais. Então, vamos começar pelo Dr. João Normanha.
Bom, queria agradecer mais uma vez, né, ter participado desse webinário, acho que talvez seja o primeiro que eu tenha participado, resumidamente é uma live, né, e gostaria, em relação à questão veterinária, só deixar um adendo, o que houve foi uma restrição, na verdade, na quantidade de THC para o uso veterinário, né, só poderia estar disponível até 0,3%, e nós que estamos acostumados a fazer o tratamento, acompanhar o tratamento desses animais, a gente vê que muitos deles precisam realmente de uma dose até maior do que a do humano, de THC, de proporções maiores, enfim, é muita coisa para avançar. Mas foi um prazer estar aqui junto com a doutora Carolina, doutor Pedro, poder aqui falar sobre a deficiência do sistema canabinoide, poder falar sobre as doenças implicadas que estão relacionadas a essa patologia. E eu espero que futuramente a gente possa estar junto novamente, para a gente poder falar mais sobre o sistema canabinoide. Pode contar comigo, estou à disposição. Gratidão, doutor João, pelas suas palavras. Gostaria de passar a palavra para a doutora Carolina. Não estava conseguindo tirar aqui. Primeiro, agradecer, né, o convite. Eu acho que a liderança da universidade em colocar esse assunto por ar tem que ser pontuado, porque isso é muito importante quando a gente está em um ambiente educacional, universitário ou de nível superior, é muito mais impactante, é muito impactante de uma maneira geral. E estar aqui com colegas que eu admiro o trabalho e que tem um impacto aí no ecossistema, é também um grande prazer revê-lo, doutor Pedro, doutor João, agradeço estar aqui, Renata, aí de longa data no ecossistema. E assim, eu peço só uma gentileza para todo mundo que está escutando a gente. Sejam agentes de transformação com a gente só vai conseguir virar essa chavinha quando a gente tiver uma massa. Então, é missão de todo mundo que está aqui, todo mundo que está nós 4 que estamos aqui, a gente respira, vive isso 7 dias por semana praticamente, que nossos pacientes são pacientes graves e crônicos. Então, vocês espalharem essa informação é o que vai ajudar a gente virar essa chavinha. Não precisa ser médico para salvar vidas. Vocês podem falar com o Uber, com a mulher da padaria, no almoço de domingo, com o tio que não fala sobre isso, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar. Então, só peço para vocês compartilharem o conteúdo que vocês absorveram com pessoas que podem ter a sua qualidade de vida melhorada. Tem gente sofrendo à toa, sem necessidade. Então, peço esse apoio aí para espalhar essa informação e você poder salvar também vidas junto com a gente. Gratidão, doutora Carolina. Queria passar aqui a palavra para o doutor Pedro, para ele estar fazendo as considerações finais. Bom, eu também quero agradecer, né, aproveitar e retificar, eu fazia referência realmente ao autocultivo e concordo, faço coro também, né, com meu colega aí, o doutor João, né, porque eu tenho cães que são tratados com óleos que contêm THC, então realmente é necessário a gente avançar nisso. E dizer que o meu trabalho ele continua, né, eu fico cada vez mais feliz, né, quando eu começo essa jornada lá atrás, né, éramos muito poucos, ainda somos poucos, eu diria que dentro da categoria médica talvez 0,4% prescreve por cento, né, e dentro da sociedade como um todo, né, isso está avançando, né, as pessoas que chegam para somar, eu já venho atuando em associações, né, a Acolher aqui em Pernambuco, né, a própria Cultiva em São Paulo, e também desenvolvendo trabalho com, estou indo para Natal, morar lá para desenvolver projeto no Instituto do Cérebro, né, junto com um grupo de pessoas que vem trabalhando isso também a partir do ano que vem com o Instituto Ananda Mida, e aí é onde vão me encontrar para a gente poder estar avançando, fazendo isso de uma forma coletiva. Então, fico muito feliz dessa oportunidade que me foi dada aqui pela Unileia de compartilhar com todas essas pessoas que interagiram comigo durante esse período. Eu espero que esse contato continue e aí já sabemos onde me encontrar para a gente ser mais forte, né? Juntos somos mais fortes. Um abraço. Obrigada, doutor Pedro.
muito importante, né? Então, os médicos estarem sendo envolvidos, né, nesse tema. Então, assim, é algo novo, né, para o movimento, mas de extrema importância, né? Então, assim, tem vários médicos, profissionais da saúde hoje em dia podendo entender um pouco mais, né? Então, é importante, muito importante, principalmente esse movimento de estar na universidade, as universidades estarem trazendo isso, porque é um tema que nunca foi estudado nas faculdades, um sistema tão importante como o sistema endocannabinoide. A maioria dos médicos profissionais saem da faculdade sem nem ao menos tendo conhecimento dele, né, sem saber nem que ele existe. E hoje em dia muitos ainda nem sabem da existência dele, poucos sabem sobre a existência da cannabis, né, mal sabem que é uma planta como outra qualquer, né, utilizada aí amplamente pelos nossos ancestrais há milhares de anos. Então, muito importante aí também a Unileia, né, e as outras universidades aí que vem trazendo informação, porque informação é tudo, né? Através da informação nós conseguimos quebrar preconceito e trazer a saúde para muita gente. Então, chegamos aqui ao final, né, da nossa live. Gostaria de agradecer a presença a todos, de todos os convidados e de todos que participaram até aqui, né? E caso queiram saber mais um pouquinho sobre as possibilidades de atuação, inserção no mercado de profissionais, as potencialidades do uso terapêutico, então podem estar conhecendo, né, entrando em contato com a Unileia e conhecendo os cursos de especialização sobre a cannabis medicinal aqui da faculdade e de outras instituições também, né, que vem trazendo aí como fonte de conhecimento para todos. Então, gostaria de agradecer a todos, né, obrigado pela companhia. Né, quem tiver interesse aí também de estar sendo aluno aqui da Universidade Unileia, as inscrições estão abertas. E até a próxima, gente. Boa noite a todos.